Olá, meninas do sétimo ano, estamos novamente em mais uma aula do Fractal Revisa. Nós estamos estudando frase, oração e período. Frase é aquele enunciado que tem sentido. Se tiver sentido, pode ser uma palavra ou mais palavras. Eu vou dizer que é uma frase. Lembrando que a frase é dita oralmente ou é escrita. Nós estamos estudando as frases escritas. Para eu perceber como se tem o início ou o final de uma frase escrita, eu percebo que a frase deve se iniciar com letra maiúscula, terminar com algum sinal de pontuação que indica finalidade para aquela frase. Ponto final indica finalidade, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Dependendo da ocasião, reticências. Nós sabemos que vírgula, dois pontos, ponto e vírgula não indicam que a frase acabou. É apenas um momento de pausa para a frase ou quando eu vou enumerar alguns elementos ou dizer alguma fala. Então, como que se conta a frase? Letra maiúscula, sinal de pontuação. Como que eu sei se é uma frase? Se tiver sentido. Lógico que para ter sentido depende do contexto, da situação de comunicação. Às vezes o que eu falo para alguém tem sentido. Se alguém entrou no meio da conversa, talvez não tenha sentido para aquela pessoa. Então, para ter sentido depende da conversa, depende da situação de comunicação, depende do contexto. Eu posso ter dois tipos de frases. Primeiro, ambas têm que ter sentido. Frase nominal, que é aquela formada apenas por nomes, ou seja, elas não têm verbo. Quando os professores dizem silêncio, não tem verbo nenhum, você deve apenas ficar em silêncio. Essa frase é formada por uma palavra e não contém nenhum verbo, por isso nós chamamos de frase nominal. Se tiver a presença do verbo, pode ter nomes. A diferença é aqui, a ausência de verbos, presença de verbos. Se tiver presença do verbo, nós vamos chamar de frase verbal. Quando se diz façam silêncio, nós temos aqui o verbo fazer, conjugado como façam. Se eu tenho um sentido, façam silêncio, eu sei que eu não devo mais conversar. Tenho um verbo, vou classificar como frase verbal. A partir do momento que eu falo que eu tenho o verbo, eu estou dizendo que a frase é verbal. E eu posso chamar, então, de período. Então, período é a frase que contém verbo. Período conta-se da mesma maneira. Inicial maiúscula, ponto que indica que a frase finalizou, acabou naquele momento. Então, período é a frase que tem verbo. Nós vamos ter, dentro do período, orações. O que vai ser oração? É aquilo que está organizado ao redor de um verbo. A oração não é obrigatório ter a presença do sentido, é obrigatória a presença do verbo. Se tiver verbo, tem oração. Obrigatoriamente não precisa ter sentido, precisa ter verbo. Nessa primeira frase, façam silêncio. Eu tenho verbo, façam aqui, e eu tenho sentido. Então, eu tenho uma frase e uma oração. Oração porque tem verbo. Nesse caso, como se tem apenas um verbo, eu digo que eu tenho apenas uma oração. Conta-se oração pela quantidade de verbo. Um verbo, uma oração. Como eu tenho um verbo e, portanto, uma oração, eu vou classificar esse período como simples. Período simples é a frase verbal que é formada apenas por um verbo. Se eu tiver mais de uma oração, ou seja, mais de duas orações com verbos ali, vou chamar de período composto. Duas orações ou mais, dois verbos ou mais. Vamos observar a divisão. A professora disse uma oração porque está organizada em torno do verbo. Não tem sentido falar, a professora disse. Se ela disse alguma coisa. Estou falando disso nesse contexto aqui. Não imagino que alguém está respondendo ninguém. Eu imagino somente esta frase. Se ela disse algo a alguém. Então, eu preciso de algo a mais. Eu preciso de algum contexto a mais, de alguma situação a mais. Tenho oração, sim, mas tenho frase? Não, essa oração, ela faz parte de uma frase. Para isso ter sentido, eu preciso de outra oração. A professora diz que se deve fazer silêncio. Precisei de duas orações para constituir aqui, no caso, uma frase verbal. Como nessa frase verbal tem-se duas orações, vou falar que é um período composto. Frase verbal, inicial maiúscula, sinal de pontuação que indica que acabou. Tenho duas orações, por isso vai ser um período composto. Lembrando, período porque é uma frase verbal, que tem verbo. Como que eu ligo essas duas orações? Através da conjunção que? Conjunções ligam orações. Coloquei um exemplo aqui só para lembrar vocês. Quando tem locução verbal, que é o verbo auxiliar, formado pelo verbo principal. Verbo principal é aquele que termina ou em R, que é infinitivo, ou NDO, que é o gerúndio, ou DO. Se eu tenho uma locução verbal, são dois verbos, mas que dão sentido de um. Logo, uma locução verbal equivale a um verbo.
Um verbo equivale a uma oração. Por isso que eu não conto 3 orações, eu conto 2 orações. Tem um verbo e uma locução verbal. Então, um verbo mais uma locução verbal, 2 orações. Período composto. Vamos responder agora, no primeiro momento, a questão número 3. Questão número 3. Observe a imagem a seguir. Vemos na imagem, o rosto de um bebê está escrito: ah, não, segunda-feira outra vez. A linguagem verbal que aparece escrito apresenta frases nominais ou frases verbais. Nesse caso, quando eu falo ah, não, nós não temos verbos. Quando nós falamos segunda-feira outra vez, nós também não temos a presença de verbo. Se não há verbo e temos sentido, nós dizemos que nós temos frase nominal. Então, por isso a resposta fica assim. O texto é formado por frases nominais, pois em ah, não e segunda-feira outra vez, não há presença de verbo. Nós não temos nenhum verbo. Vamos fazer a leitura da tirinha do Armandinho para respondermos as questões 5 e 6. Mamãe, o Dinho tem uma coisa para contar. Não é mesmo, senhor Armando? Te amo. Para entendermos essa tirinha, nós temos que observar a linguagem não verbal. O Dinho está todo sujo, então o pai fala para a mãe que ele tem que contar alguma coisa para a mãe. Provavelmente contar que fez a maior bagunça e está sujo. Só que em vez de ele dar toda uma explicação para sua mãe, ele fala te ama. Diz que ama ela, para mostrar que o amor é maior do que aquela sujeira, qualquer explicação. Então, não se dá nenhuma explicação, mas faz ali uma surpresa à mãe, falando o tamanho do amor. Então, é uma desculpa para não explicar a ela o porquê daquela sujeira. Número 5. Observa a linguagem não verbal e explica o que a Amandinha declara seu amor para sua mãe. Então, nós sabemos que os filhos, quando querem alguma coisa, uma desculpa, normalmente, dizem logo uma declaração, te amo. E os pais costumam perguntar, o que você quer? No caso, o Armandinho usa essa desculpa. Ele fala que te ama para não ganhar a bronca pela sujeira que ele aprontou nele mesmo e provavelmente pela casa. Então, a frase te amo é a frase que desencadeia todo o humor do texto, toda a reflexão, que nos faz pensar nas nossas ações como filhos. Te amo. Nessa frase, nós temos verbo ou não? Nós sabemos que nós temos o verbo amar, que foi conjugado lá, eu amo. Se nós temos um verbo, nós temos o quê? Uma frase verbal. Se nós temos uma frase verbal, eu já posso chamar essa frase de período. Só que eu tenho que classificar se é um período simples ou um período composto. Nós vamos afirmar que é um período simples porque temos apenas um verbo. Se eu tenho apenas um verbo, eu tenho apenas uma oração. Tendo apenas uma oração, logo eu vou dizer que é um período simples. Então, meninos, essa é a nossa matéria, frase, oração e período. Lembrando que nem toda oração precisa ter sentido, a oração é obrigatória ter verbo, mas uma frase e um período tem que ter sentido. Ela tem que transmitir alguma ideia para o seu leitor, para quem está escutando. Então, o período, ele é só uma forma de frase verbal, que eu dou um novo nome. O período ele pode ser simples ou composto. Simples se tiver uma oração, ou seja, um verbo. Composto, 2 ou mais verbos, 2 orações ou mais. Frase sempre tem que ter sentido. Se eu falo que é uma frase nominal, acabou a nossa análise. Se eu falo que é uma frase verbal, vou classificá-la e analisar um pouco mais. Vou analisar se é um período simples ou um período composto. Aguardo vocês até a nossa próxima videoaula. Até mais!